Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para uma nova recapitulação. Já vamos na lição 5, o tempo passa, não é? E tenho mais uma vez a oportunidade de estar com a minha querida mulher e a quem desde já vou pedir se pode, por favor, orar para que o Espírito do Senhor nos inspire naquilo que nós iremos transmitir. Milu, por favor. Muito bem, vamos orar então. Querido Deus e nosso amado Pai, muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que Tu concedes sobre a nossa vida. Obrigada particularmente pelo conhecimento da Tua Palavra, porque um dia chegou até nós. Amém. E ela nos tem transformado, nos tem ajudado nesta caminhada, nesta peregrinação até à eternidade, Senhor. Amém. E como nos sentimos muito abençoados por ela e gratos por um dia ela ter chegado até nós, pedimos, Senhor, que sejamos vasos e instrumentos nas Tuas mãos. Amém. Para também, Senhor, fazer chegar pela Tua graça e com a Tua ajuda esta palavra, esta semente a outros corações que ainda não a possuem, Amém, Senhor. Que nos inspires, que nos abençoes na reflexão da Tua palavra, que mais uma semana estamos aqui para juntos, na Tua presença, Senhor, poder refletir sobre ela e trazer ensinamentos para a nossa vida no presente. Amém, Senhor. Fica connosco, Senhor, inspira-nos e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Então, nós hoje temos, basicamente, na lição desta semana, aquele encontro que certamente todos vós já conheceis, e se não conheceis, é uma oportunidade para conhecerem, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ora bem, antes de falarmos propriamente desse encontro que Jesus teve, iremos ver que não foi de todo um encontro casual, portanto, foi certamente orientado pelo Espírito do Senhor, não é? O Pai estava sempre, aliás, Jesus estava sempre em comunhão com o seu Pai e o Pai, através do Espírito Santo, dirigia, portanto, todos os passos e todas as decisões que Jesus tomava enquanto esteve nesta terra. E, portanto, Jesus fez questão de passar pela Samaria. Sabem que havia várias estradas para poder ir de Jerusalém até à Galileia. E a estrada que normalmente os judeus utilizavam era uma estrada que era a leste do Rio Jordão, passava pela Pereia. Ora, Jesus tomou o percurso mais curto. Bom, poderíamos pensar, talvez foi para poupar quilómetros, mas não acredito que tenha sido essa a razão. Jesus quis passar pela Samaria, porque era a região que estava, portanto, entre a Judeia a sul e a Galileia a norte, porque certamente, digamos, nos planos que o Pai lhe revelou, havia este encontro crucial que ele deveria ter com esta mulher. Agora, é preciso nós compreendermos um pouco, e eu não me vou atardar muito, mas apenas dar aqui uma pincelada histórica, é preciso nós sabermos porque é que havia esta grande tensão entre judeus e samaritanos. Como sabem, portanto, o povo de Israel instalou-se na Terra Prometida após o êxodo do Egito, ok? Esse êxodo ocorreu em 1445 a.C. e os 40 anos no deserto, isto segundo a cronologia do Comentário Bíblico Adventista, portanto, durou entre 1445 e 1405 a.C. Ora bem, o que é que acontece? O povo instalou-se então na Terra Prometida. Durante alguns séculos eles foram governados por juízes, é aquele tempo histórico que vem no livro de Juízes, e depois, posteriormente, eles reclamaram, reivindicaram, queriam um rei, vejam por exemplo 1 Samuel 8, e finalmente eles tiveram um rei. Esse primeiro rei foi o rei Saúl, e Saúl reinou entre 1050 e 1010. Depois, entre 1010 e 970, reinou o rei Davi, e finalmente entre 970 e 930 a.C., reinou o rei Salomão. Quando o rei Salomão morreu, portanto, 930, algumas cronologias colocam o ano 931, o reino dividiu-se, o reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com a capital em Samaria, de onde veio o nome samaritanos, e o reino do sul continuou com a sua capital em Jerusalém, que era já, ou tinha sido até aí, a capital de todo o reino de Israel. Ora bem, este reino dividido, estes dois reinos divididos começaram a guerrear uns com os outros, até que finalmente o reino do norte foi tomado pelo Império Assírio no ano 722 a.C., ok? E o que é que o Império Assírio fez? Fez algo que eles faziam como política. Então, eles tiravam as pessoas das suas regiões,
mesmo para os, enfim, descontrolar psicologicamente, e levavam para outras regiões do seu império. E foi exatamente isso que fizeram com os israelitas do Reino do Norte. Tiraram a maior parte da população dessa região, portanto, que compunha o Reino do Norte, e levaram para outras regiões do império. E outros povos conquistados noutras partes trouxeram para a região de Israel. Ou seja, aqueles que passaram a habitar na região geográfica que antes era, portanto, o Reino do Norte, não eram basicamente judeus, ou seja, não eram, aliás, mesmo fossem judeus, eles já estavam inimizados uns com os outros. Mas a piorar ainda esse cenário era o facto de que a esmagadora maioria da população do Reino do Norte, após a conquista pelo reino da Assíria, passaram a ser pessoas que vieram de outras partes. Onde é que isso está escrito? Pois bem, está escrito na Bíblia. E em 2 de Reis, no capítulo 17, e no versículo 6 diz assim: no ano 9 de Oseias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria, e os fez habitar em Ala, junto a Abora e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. No ano 9 de Oseias, o rei da Assíria. Pois bem, este ano 9 de Oseias, o rei da Assíria, quando nós juntamos no novo calendário antes de Cristo, dá, portanto, o ano 722 antes de Cristo. Depois, o versículo seguinte, o versículo 7, diz-nos qual é o motivo pelo qual Deus permitiu, porque Deus tem que permitir, não é? Deus permitiu isto, e diz assim o versículo 7: tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Ou seja, entraram completamente em apostasia. E depois, mais à frente, no versículo 24, deste mesmo capítulo 17 de 2 de Reis, portanto estamos em 2 de Reis 17, no versículo 24 diz assim: o rei da Assíria, e este rei da Assíria provavelmente foi Sargão II, que começou a reinar precisamente no ano em que o reino do norte foi conquistado pela Assíria, e a Assíria foi o reino que precedeu o reino de Babilónia, ou o Império de Babilónia, ok? Por isso é que não aparece na estátua de Daniel 2. Porquê? Porque nessa altura, pois bem, o reino da Assíria já tinha passado, e portanto a história só começa a ser contada a partir do tempo do profeta Daniel, ok? Mas a Assíria, portanto, existiu antes. Então diz-nos aqui, 2 de Reis 17, 24, o rei da Assíria trouxe gente de Babilónia, de Cuta. Esta Babilónia, atenção, era a província com esse nome, onde surgiu o império que depois se expandiu e se tornou o Império de Babilónia. Mas antes de Babilónia se tornar uma grande potência mundial, que se tornou, a partir sobretudo do ano 605 a.C., portanto já existia a região que era uma província do Império Assírio, ok? Então, o rei da Assíria trouxe gente de Babilónia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar aonde? Nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Estão a ver? Portanto, houve esta troca de população. Os assírios pegaram-nos nos israelitas e levaram-nos para o outro lado, e trouxeram povos de outras regiões do seu império e trouxeram para o Reino do Norte. Então, por essa razão, a partir daí, pois bem, aqueles que eram do Reino do Sul achavam que aqueles do Norte não tinham nada a ver com eles, e portanto começou logo ali, portanto, a haver uma inquietação, ou enfim, um atrito entre estes povos. Mais tarde, e só digo mais isto, quando os judeus eles próprios foram deportados para a Babilónia e estiveram lá 70 anos, segundo Deus disse ao profeta Jeremias, em Jeremias 25 e em Jeremias 29, o que é que acontece? Eles vieram e, ao quererem reconstruir a cidade de Jerusalém, os samaritanos opuseram-se. Então isso ainda intensificou mais, portanto, a tensão entre estes dois povos. Ora, é neste contexto que, quando Jesus vem, não é, inicia o seu ministério público, portanto, as relações entre os judeus e os samaritanos eram muito tensas, e, portanto, os judeus ainda tinham mais raiva aos samaritanos do que aos próprios romanos que ocupavam o seu território. Portanto, foi neste contexto histórico, não é, que agora Jesus passa
intencionalmente pela Samaria e mais, entra em diálogo com uma mulher, ainda por cima uma mulher samaritana. Jesus quebrava mesmo todos os protocolos, não é, Milu? É isso. Eu creio que é interessante reparar, e pronto, isto até é bastante forte percebermos como é que no coração dos judeus havia mesmo ódio pelos samaritanos. Ou seja, um sentimento que não vinha de todo da parte de Deus. A animosidade era tão grande, realmente, a hostilidade era tão grande, que, como tu dizias no início, embora o percurso pudesse ser mais curto se tomassem esse caminho por Samaria, eles preferiam ir à volta, fazer mais quilómetros do que ter de passar por terras de Samaria, portanto, e entre os samaritanos. E realmente Jesus, com a sua agenda divina, não é? E com o seu desejo de salvar todos, porque o Senhor não tem preconceitos, o Senhor almeja salvar toda a humanidade. O Senhor Jesus aqui faz realmente o caminho mais curto, numa intenção de poder ser uma bênção para a vida daqueles que ali estavam, que também poderiam ter esta bênção do reino eterno, e a proclamação que ele tinha seria para todas as pessoas, inclusive para os samaritanos. E então surge a história que nós vamos refletir agora. Se me permites, Milu, aqui no auxiliar do dinamizador tem aqui um comentário, e isto é verdade, que diz que os judeus desprezavam os samaritanos ainda mais do que desprezavam os seus opressores romanos. Os samaritanos eram vistos como corruptos, não sinceros e deviam ser evitados a todo o custo. E eu posso imaginar que, como eles tinham conhecimento da palavra de Deus, enfim, alguns mais, outros menos, há um texto em Provérbios capítulo 4 e versículos 14 e 15 que diz assim: não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. E provavelmente eles até eram capazes de encontrar nestes versículos da Bíblia a sua justificação para se desviarem o mais que pudessem dos samaritanos, porque os samaritanos eram péssimos, eram terríveis, eram corruptos, eram não sinceros, etc. Pois bem, Jesus vai fazer exatamente o contrário disto. Não admira que quando alguns olhavam para Jesus e viam Jesus, digamos, revolucionar certas coisas, certas coisas estavam estabelecidas, não é? Pois bem, eles pensavam, não, este não pode ser o Messias, porque ele faz isto, ele faz aquilo, não pode ser. Ele come com pecadores, ele fala com samaritanos, ele trabalha ao sábado, ele faz curas ao sábado, etc. Estão a ver? Portanto, não batia bem. Ok, Milu, vamos então ao encontro em si de Jesus com a mulher samaritana. Muito bem. Logo no início do capítulo 4, há aqui uma introdução que eu acho também é pertinente poder abordar um pouquinho, mesmo antes dos versículos se referirem à mulher samaritana, no capítulo 4 de João. Portanto, vou ler os versículos 1 a 4, que diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e depois no versículo 2 diz: se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou então Jesus a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Portanto, este relato da mulher samaritana inicia-se com esta introdução, porque é que o Senhor Jesus está naquele momento a passar por Samaria. E é interessante que até nas coisas de Deus pode haver rivalidade ou competição, porque aqui, quando dá esta introdução a dizer que os discípulos de João Batista, no fundo, poderiam ter alguns problemas ao perceber os discípulos de Jesus, porque achavam eles que, ou dizia-se que Jesus estava a batizar mais do que João Batista. E é interessante que quando nós lemos o relato bíblico, portanto no Desejar Todas as Nações, neste capítulo junto ao Poço de Jacó, diz lá que Jesus, para evitar confrontos, o Senhor Jesus retira-se, porque aquela discussão que iria surgir não iria trazer nada de bom. E eu acho isto maravilhoso. Ou seja, há tempo para falar e há tempo para estar calado. Há tempo para discutir e há tempo para se silenciar. E Jesus, ao perceber que realmente estavam corações a elevar-se numa animosidade
entre a questão de quem é que batiza mais e quem é que batiza menos, eu acho interessante que o Senhor aqui faz o discurso do silêncio, retira-se e vai para a missão, que é mais importante do que ficar na discussão. Portanto, é importante ir para a missão mais do que estar a discutir uns com os outros. E isto é muito interessante. Ou seja, detalhe muito interessante. É mais importante nos envolvermos na missão do que em discussões teológicas. Isso. Quer dizer, eu diria, há tempo para tudo, sem dúvida. No entanto, temos que perceber qual é o espírito que está por trás. E Jesus, ao entender que não seria bom o espírito que estava por trás, ao tentar perceber aquela rispidez no sentido de estarem ali a combater uns com os outros, quem é que tinha mais trunfos, não é, na manga, ou mais batismos, o Senhor Jesus percebe que aquilo já não, a não fazer bem, então há que evitar. E o Senhor então parte no seu caminho para Samaria. Ok. Portanto, afasta-se digamos, do cenário da controvérsia e, entretanto, vai para a missão. Exatamente, para o mais importante. Muito bem. É isso, okay. é isso. E então agora vem sim, podes continuar a ler então, a partir do 5. Ok, agora vamos ler do 5 ao 9. Portanto, capítulo 4 de João, 5 a 9. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Jesus estava ali, a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Que era o meio-dia, cerca do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Ok? E aqui a última parte do versículo 9, portanto, testifica mesmo, não é? Que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Nem se comunicavam, quanto mais relacionar-se, não é? Portanto, é verdade. Eram os perversos, portanto, e não se podiam juntar aos samaritanos, ok? O que é que... Eu acho muito interessante aqui o início, portanto, destes versículos, quando o Senhor Jesus, aqui estes versículos relatam a humanidade do Senhor Jesus, ou seja, como qualquer ser humano, o Senhor Jesus cansava-se, tinha certas necessidades de beber, de comer, como tu disseste, à hora do meio-dia, nesta localidade, era a hora mais quente e naquela altura eles não viajavam num carro com ar-condicionado, não é? Portanto, eram os pés, portanto, era a caminhada. E imagina o Senhor exausto, mesmo fisicamente falando, portanto, com as suas necessidades humanas, a sentar-se ali de lado naquele poço que era o poço de Jacó, possivelmente alguma cobertura que ali estaria para ou tirar árvore que fizesse sombra. Ou alguma árvore, não é? Para tirar aquele grande calor. E Jesus aí se senta realmente desejoso de se refrescar, de se revigorar fisicamente das caminhadas e do ministério que ele tinha feito até aquele momento. E vai depender, aquele que criou as fontes das águas, o oceano e todas as fontes, está ali carente e necessitado de alguém que possa realmente trazer-lhe um pouco de água. Porque ele não tem nem o cântaro, não tem nenhuma colher, não é? Ou aqueles vasos que eles lançavam para dentro do poço com uma corda para poder realmente retirar a água. E o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, na sua humanidade ali está, aguardando a boa vontade e a gentileza daqueles que ali possam ir. E é muito interessante quando nós lemos o comentário que, sobretudo nestas terras, recusar água a alguém não era nada de normal, pelo contrário, a água era considerada um bem precioso e com certeza, sem dúvida, mas a samaritana teve aqui uma certa dificuldade de poder, tanto que ela não percebe, ou melhor, como é que eu vou dizer isto? Ela não valoriza a necessidade daquele transeunte em relação à sua necessidade, que é ter sede, que estava com sede, antes valoriza mais a questão da diferença cultural, ou seja, como ela diz aqui, como é que tu, sendo judeu, me pedes a beber a mim, que eu sou samaritana. Portanto, mais importante do que eu agora dar-te um cântaro com água, é nós perguntarmos e eu te perguntar, mas o que é que se passa? Isto não é normal.
Os judeus nunca falarão com os samaritanos e muito menos lhe pedirão um favor. E isto aqui é algo de maravilhoso da parte do Senhor Jesus. Em vez do Senhor Jesus passar logo a dar a entender que tinha muito para lhe dar, porque tinha, e o diálogo vai continuar e vai chegar aí, mas antes disso, para quebrar esta hostilidade, esta antipatia dos samaritanos em relação aos judeus, e porque o Senhor reconhecia que aquela mulher estava com esse problema também, porque era samaritana, tinha ouvido toda a sua vida contra os judeus, não é? Portanto, estava no mesmo preconceito, na mesma cultura, e o Senhor Jesus, de uma forma muito sábia, divinamente sábia, dá a entender, ou seja, coloca-se numa posição de pedir um favor. Isso. Ele está ali pedindo um favor para aquela mulher que tem acesso àquela água, lhe possa dar então de beber. E isto é algo de maravilhoso e sem dúvida que esta mulher fica ali um bocadinho apreensiva e sem compreender inicialmente estas coisas. Se fosse o contrário, ou seja, em vez de Jesus pedir um favor, ele oferecesse um favor, então aí a mulher certamente que se fechava logo sobre ela própria e estava o diálogo cerrado, não é? Exato. Bloqueado logo, não é? Mas Exato. Jesus, com a sua sabedoria divina, não é? Ele vai tentar abrir uma porta no coração daquela mulher e então pede um favor. E ao pedir o favor, isso demonstra, portanto, que a pessoa se abre, não é? À outra pessoa, não é? Que tem confiança na outra pessoa. E como diz aqui, há aqui um texto que diz, portanto, que a confiança gera confiança, não é? Isso. Portanto, Aliás, até já agora, se podemos ler isso, vem na lição de segunda-feira. é na lição de segunda, exatamente. Se quiseres ler logo diz essa assim, citação. O ódio existente entre judeus e samaritanos, reparem, Ellen White que escreve isto, portanto, havia mesmo ódio, ok? O ódio existente entre judeus e samaritanos impedia a mulher de fazer um favor a Jesus. Impedia. Mas o Salvador procurou encontrar a chave no sentido simbólico, claro, para abrir este coração e, com o tato originado no amor divino, pediu, não ofereceu um favor. O oferecimento de uma gentileza poderia ter sido rejeitado. A confiança, no entanto, desperta confiança. Porque se Jesus ao pedir um favor, a mulher vai sentir, então, se este homem me pede um favor é porque tem confiança em mim. Então, se tem confiança em mim, lá está. A confiança gera confiança. E Jesus, assim, conquistou a confiança desta mulher. Isto é realmente algo divino mesmo, não é? É a verdadeira psicologia. Portanto, a psicologia divina. Exatamente. E reparem, nós estamos a falar de uma mulher que não é por acaso que ela vai ao meio-dia ao poço. Isto não era normal. Portanto, era o natural, era pela manhã cedo ou ao fim da tarde, irem buscar água ao poço. Nunca ninguém iria ao meio-dia buscar essa água. E nós percebemos que a vida desta mulher, aquilo que ela tinha vivido, o seu historial, a sua história, não era recomendável a uma boa senhora, não é? A uma senhora de boa índole. E ela, consciente da fragilidade que era a sua vida, ela tentava se esconder das pessoas. E, portanto, porquê? Porque quando estavam grupos de mulheres, que era quando elas se juntam de manhã para ir buscar a água, e repara, de manhã a água estava muito mais fresca do que ao meio-dia, mesmo isso inclusive, mas ela vai à hora do meio-dia buscar essa água para que não tenha que estar com outras mulheres que possam comentar ou olhar, que de certeza que ela já tinha passado por isso, ao sentir-se desprezada por uma palavra ou por um olhar. Mas, marido, o que eu acho mais interessante aqui, maravilhoso, é que por mais que nós nos queiramos esconder, e até possamos escondermos-nos do ser humano, nós não nos escondemos de Deus, não temos como. E o Senhor sabe a nossa história, o Senhor sabe as nossas dificuldades, e o Senhor, no momento exato da história, da agenda de Deus, Ele aparece na nossa vida para dialogar connosco. E o Senhor Jesus, como nós sabemos e já comentamos, faz aquela caminhada por Samaria, não é por acaso, é porque tinha chegado na agenda de Deus um encontro muito especial e muito particular com uma mulher. Ou seja, podemos dizer que, como Jesus sabia que aquela mulher ia normalmente ao poço buscar água cerca do meio-dia, não é? Na hora de maior calor, e aqui a lição até nos diz que este poço ficaria a cerca de 1,5 km, portanto, da casa dela, ou seja, teria que andar 3 km para ir e vir, não é?
Ou seja, ao fazer esse quilómetro e meio, certamente que ela ainda ficava com mais calor, não é? A caminhar debaixo de sol quente durante 1,5 km, pois bem, dá algum calor, não é? Pois bem, Jesus sabia que ela ia habitualmente a essa hora e então ele programa o seu itinerário para ao meio-dia estar lá no poço. Isto é incrível. Ou seja, não há atrasos nem há adiantamentos no relógio de Deus. O Senhor, conhecendo a nossa vida, mesmo que a nível de seres humanos nós não encontremos a resposta para as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe que água é que nós precisamos, do que é que nós precisamos ser alimentados. Isso. E aqui está esta mulher. Eu acho muito interessante também o facto de que, repara, diz que os discípulos vão até à cidade para ir comprar alimento. Certo. E nós poderíamos dizer, o alimento não era assim tão pesado para terem ido tantos para ir buscar o alimento, não era? Ou parece aquela situação que às vezes quando nós vemos os construtores a arranjar a rua, estão ali uns 7 ou 8 a olhar e só um é que está lá a cavar. Portanto, isto parece assim, os discípulos foram todos juntos, mas foram porquê? Porque havia necessidade de um encontro particular de Jesus com esta mulher. E, portanto, o Senhor permite, ou se calhar até convida, não sei, seria o normal. Ou seja, quando os discípulos chegam perto de Jesus, já o principal diálogo entre Jesus e a samaritana já estava concluído. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto. E porquê? Porque os discípulos tinham também preconceito grande, como judeus em relação... iriam ser um empecilho psicológico ao diálogo. Ora bem, e tanto que nós daqui já vamos ler, que quando eles chegam, percebem que há ali qualquer coisa da normal, não é? Mas não ousam dizer nada. Caladinhos. Mas no seu pensamento lá está o nosso mestre está a falar com uma mulher, e uma mulher samaritana, e está aqui à frente de toda a gente, e publicamente, e sozinho, com uma mulher. Então aquilo deve ter sido aqueles fusíveis, a coisa deve ter sido bastante complicada. Mas realmente o Senhor Jesus está a ensinar para todos. A ação de Jesus, o ministério de Jesus, não passava despercebido a todos aqueles que estavam à sua volta. E os ensinamentos que Jesus trazia não era só para um, era para todos os que ali estavam, inclusive os próprios discípulos, não é? Então deve ter sido maravilhoso. E esta interpelação, repara, que a samaritana diz, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, denota sem dúvida o próprio preconceito, não é? E a ideia e a realidade que era na altura, que verdadeiramente eram duas classes que não se entendiam de todo e que eram bastante hostis. No entanto, e não sei se concordas com aquilo que eu irei dizer, quando ela faz, portanto, esta pergunta, não é? Versículo 9. Em jeito, sim, aqui no versículo 9, em jeito de desabafo, não é? Quando diz aqui, portanto, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, sem dúvida que esta pergunta denota o preconceito, isso é claro e portanto inquestionável, mas ao mesmo tempo parece-me, esta é uma opinião minha, parece-me que a mulher no fundo acaba por revelar alguma satisfação, porque apesar de haver esta rivalidade entre judeus e samaritanos, parece que a mulher denota alguma alegria por ter sido interpelada por este estranho. E porquê que eu digo que ela terá sentido alegria? Porque a forma como Jesus falou para ela denotou logo, ou seja, ela percebeu nas entrelinhas, ou seja, na mensagem não verbal, como nós dizemos hoje, ela percebeu que aquele homem era um homem respeitoso, era um homem gentil, era um cavalheiro, e portanto ela até se sentiu de certo modo honrada por um homem tão simpático, tão gentil a ter interpelado. O que é que tu achas? Eu estou completamente de acordo. Eu creio que, sobretudo, o sentir que aqui transparece quando ela faz esta pergunta, como é que, sendo tu judeu, pedes beber a mim que sou samaritana, era sobretudo uma admiração. Ela retrata uma admiração. Sim. Ou seja, ela está admirada, mas ao mesmo tempo, sem dúvida, sente-se valorizada. Sente-se valorizada. O jeito que Jesus fala, a abordagem que ele tem para com ela, não é de forma a humilhá-la ou a tratá-la como ela estava habituada a ser pelos judeus, mas realmente é numa admiração. O que é que se passa aqui? Que homem é este que realmente toma tempo para pedir a mim água, para me pedir um favor,
quando normalmente não é isto que acontece, é exatamente o oposto, Pois. não é? Mas é isso mesmo, é a admiração, mas ao mesmo tempo sentir-se valorizada, Isso. se calhar como nunca, Pois. não é? Claro. E sobretudo pela história de vida que ela tinha, se calhar era uma das primeiras vezes que alguém estendia a mão para ela no sentido de pedir a sua ajuda, Isso. não é? E acho que é algo de extraordinário, é a preparação que Jesus faz ao coração e à mente desta mulher para que ela fique pronta para receber aquilo que muito mais ele vai querer dar. E esta mulher, como iremos ver posteriormente, ela já tinha várias experiências relacionais no seu currículo, digamos assim, no seu currículo de vida. E certamente a forma como ela seria abordada pelos homens era muito diferente da forma como Jesus a abordou. Então, quando ela vê esta abordagem, volta a dizer que foi certamente, porque Jesus fazia isto com todas as pessoas e com a samaritana não foi certamente a exceção. Jesus abordou-a com tanta delicadeza, com tanta simpatia, com tanta gentileza, que eu diria que ela ficou quase desarmada, não é? Ela, e ao mesmo tempo feliz, porque se sentiu valorizada por alguém, não é? Ela certamente estava habituada a receber rejeição, não é? Até das mulheres, quanto mais dos homens, não é? E, portanto, haver ali um senhor que mostra-se tão cavalheiro para com ela e tão gentil, isto tocou certamente o coração dela. E ela, ao sentir esse toque, o coração dela, digamos, abre-se. E, portanto, Jesus consegue, então, esta pequena abertura no coração desta mulher que vai permitir, digamos, a continuação do diálogo, não é? Isso. E isso é um ensinamento para nós, quando vamos junto das pessoas e quando realmente elas estão nas suas histórias diferentes de vida, não é? Porque cada um tem a sua história. A pergunta aqui que se coloca e que nós nos devemos questionar como seus instrumentos e suas testemunhas é: qual é o espírito que nos leva junto das pessoas? Vamos com que tom? Vamos com que intenção? Isso. O que é que nós pretendemos? E às vezes pode acontecer, e é triste, quando por vezes usamos a Sagrada Escritura como um cacete, não é? Ou um cacetete, não é? Para magoar as pessoas, para perturbá-las. Mas quando pretendemos estar e quando estamos no Espírito de Jesus, há sem dúvida algo que vem da parte do Espírito de Deus que interpela as pessoas, com certeza que sim, porque esse é o objetivo de Jesus, mas não as esmaga no sentido de as humilhar na sua vida de pecado. Isso. Portanto, o que o Senhor, e aqui o Senhor agiu perfeitamente, claro, ele era Jesus o Salvador, que inclusive o tom da sua voz, a valorização que ele dá àquela mulher, realmente prepara para as coisas melhores que ainda o Senhor Jesus lhe ia dar, não é? Muito bem, então vamos continuar. Isso. E aqui no versículo 10 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E já agora, aqui o trimensário faz referência que esta expressão água viva que Jesus aqui utilizou não era algo novo, não era um conceito novo. Ela tem uma base em Jeremias 2,13 e em Zacarias 14,8, onde se fala das águas vivas, etc. Então Jesus, portanto, aliás, na maior parte das vezes, os conceitos que Jesus apresenta eram conceitos que já estavam, portanto, marcados no Antigo Testamento. Ou seja, não são inovação. Até quando Jesus diz amai-vos uns aos outros. Bom, isso está no Antigo Testamento, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas também está no Antigo Testamento, nomeadamente no livro de Levítico. Então disse-lhe a mulher, versículo 11, Senhora, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde depois tens a água viva. E curiosamente aqui nós podemos aqui tecer um paralelo com a história anterior do capítulo 3 com Nicodemos, que quando Jesus lhe disse que ele necessitava de nascer de novo, ele vai falar ou responder a Jesus, digamos, num contexto completamente literal, não é? Como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo, não é? Ele certamente tinha percebido algo, mas ele aqui não lhe interessava e, portanto, vai para o discurso literal. E ela aqui também. Será que ela percebeu onde é que Jesus queria chegar? Será que não percebeu? Bom, Nicodemos certamente percebeu, porque ele era doutor na lei. Talvez a mulher possa, pelo menos nesta fase, não ter percebido. O que é certo é que ela interpreta as palavras de Jesus de uma forma completamente literal. Eu creio que há aqui também outro exemplo que podemos retirar. Quantas e quantas pessoas, às vezes, porque não convém aceitar
digamos, a simbologia espiritual ou a carga espiritual das palavras de Jesus, muitas vezes as interpretam de forma literal para as distorcer, não é? E então aqui ela vai perguntar, versículo 12, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Ou seja, ela percebeu pelo menos aqui algo, é que este homem é importante, ou está-se a fazer importante. E por isso ela pergunta, és tu maior que o nosso pai Jacó? Porque o pai Jacó era, digamos, era o patriarca por excelência, não é? Já agora, porquê é que os samaritanos, que eram resultado desta mescla racial, mesmo assim ainda falavam do pai Jacó? Porque quando houve essa mistura de povos, entre alguns poucos que sobraram dos judeus com povos vindos de outros lados, a religião que os samaritanos adotaram era uma mescla da religião dos judeus com as religiões pagãs desses povos que vieram de outras partes. Então havia ali uma mescla, uma mistura, não é? E claro, isso também era uma ofensa para os judeus, que achavam que a religião deles mantinha-se pura. Não se mantinha, mas eles achavam que sim, não é? E a dos samaritanos, essa estava toda eivada de paganismo, não é? Então, mesmo assim, eles ainda reverenciavam o pai Jacó. Isso, e havia aquele poço, o tal poço que ali estava, pois, que era algo factual, não é? Estava ali um poço, exatamente, não é? Que era o poço de Jacó. Eles sabiam que vinha já do pai Jacó, não é? Exatamente. E então Jesus respondeu a esta interpelação da mulher e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E aqui antes de seguires um bocadinho só sobre estes versículos, é interessante que realmente há este paralelismo entre esta mulher e Nicodemos, pela resistência inicial à compreensão de uma palavra que o Senhor lhe queria transmitir. Mas é interessante que o Senhor respeita o tempo de cada um e o Senhor não desiste de ir esclarecendo a mente daquele que vai ouvindo a sua palavra, porque às vezes pode ser os preconceitos que nós temos, sem dúvida, que nos ajuda a nós ficarmos um bocadinho mais resistentes à palavra de Deus, mas também pode ser a pura ignorância, e nós acharmos, ou as pessoas acharem, não estou realmente a perceber. Então convém que nós não desistamos dessa explicação, porque nós estamos aqui a compreender que Jesus vai usar um simbolismo tão simples como é a questão da água, e está no contexto de um poço onde há água, não é? Vai buscar exatamente versículos que seguramente eles conheciam do Antigo Testamento, que é essa questão da água viva, não é? Que fala tanto em Zacarias como em Jeremias. Mas aqui ela está a ser acompanhada no seu raciocínio por Jesus. Jesus acompanha esta mulher no seu raciocínio e vai-lhe dando sempre mais um bocadinho onde ela possa ir refletindo, porque tanto para Nicodemos como para esta mulher samaritana, o Senhor almejava uma coisa, era a conversão, certo, de um e de outro. Portanto, e é por isso que o Senhor toma tempo para cada um, consoante o ponto em que está cada um, e o Senhor está ali pacientemente a dar sempre mais alguma informação para ela chegar exatamente depois ao conhecimento total, que é esse o objetivo de Deus, não é? Muito bem. Já agora, eu não li há pouco, mas irei ler o texto de Jeremias 2,13, não é? Isso. Que também, portanto, faz parte aqui da nossa lição, que diz o seguinte: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, portanto é Deus que está a falar, através do seu profeta Jeremias, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Então, quando Jesus disse o que disse àquela mulher, ele estava claramente a identificar-se como sendo esse Deus, que é o manancial de águas vivas, porque lhe oferece a água viva, não é? Da qual a pessoa não fica mais com sede. E cavaram cisternas rotas que não retêm as águas, não é? E o texto de Zacarias diz mais ou menos, portanto, a mesma coisa. Então, naquele dia correrão de Jerusalém as águas vivas. É interessante esta nota, marido, já que referiste agora. Reparem, o Senhor aqui está a contrastar entre aquilo que Jesus pode dar à nossa vida e aquilo que nós podemos encontrar em qualquer outro lugar que não seja Deus. Exatamente. Ou seja, aquela água, entre aspas, que a sociedade ou o mundo ou a profissão ou as apetências académicas ou as viagens ou as conquistas, ou
o Senhor está aqui a dizer são cisternas rotas. São cisternas Ou seja, rotas. É isto não sacia a alma. Exatamente. Por isso é que cada vez mais as pessoas vão buscando e buscam isto e mais aquilo e depois atingem aquilo lá e era exatamente isto. Mas depois percebem que aquilo não preenche. Isso. Porque as coisas desta vida não preenchem o coração daquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Então há um lugar único que só pode ser preenchido, só pode ser repleto por aquele que faz parte do ser humano, que é o Criador. Exatamente. E o Criador é o Senhor Jesus. E por isso ele está a dizer àquela mulher que enquanto ela beber daquela água, e hoje diz-nos para nós, que enquanto nós andarmos a buscar aqui, acolá, tentar isto, tentar aquilo, não resolve. Nós não teremos sempre sede. Certo. Ou seja, haverá sempre fome em nós, haverá sempre a necessidade de buscarmos qualquer coisa. Enquanto que quando, é por isso que o Senhor Jesus diz aqui, vós beberdes desta água viva, nunca mais tereis sede. Mas sede de quê? Agora não é questão literal. O Senhor está aqui a dizer esta sede da alma, queridos. A sede da alma é algo dentro de nós que procura um sentido para a vida e não há nada que dê sentido à vida a não ser aquele que nos deu vida. Sem dúvida. E aquele que nos trouxe à vida e aquele que nos mantém a vida e aquele que nos deu a vida eterna. Então isto é que preenche o coração e a alma. E é isto que o Senhor Jesus quer trazer a todos, não é? Claro. E neste momento particular é esta mulher. E dizer, cuidado com as cisternas rotas. Exatamente. E nós passamos muito tempo a encher, e a coisa está-se a perder, porque não é divino. Não são coisas eternas, são coisas para esta vida, efêmeras, são coisas passageiras. Enche, mas está sempre vazio. Está sempre vazio. E isto é muito importante. E essa imagem da cisterna rota é mesmo muito interpelativa, não é? Porque nos ajuda a compreender o que é. É, portanto, aquela pessoa a tentar preencher esse vazio existencial, mas está sempre vazio, sendo sempre vazio. Sim. Por muita coisa que mete para lá para dentro, mas está sempre vazio. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Muito bem. Vamos agora prosseguir e agora acho muito interessante esta resposta que a mulher dá. Ela ainda está no modo de compreensão literal, não é? E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Dava jeito, não é? Nós hoje temos isto, que é a água canalizada, não é? A gente escusa de ir aos poços. E não tinha que se expor ao encontro eventualmente com alguém, portanto, não tinha que caminhar aqueles quilómetros, não tinha que ir à hora do calor, não tinha que confrontar ninguém, dava muito jeito, realmente era muito bom. E como é que Jesus lhe vai responder a esta afirmação da mulher? Versículo 16, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. O que é que isto tem a ver com a água? Sem dúvida. Que resposta mais abrupta, que interrupção mais abrupta o Senhor agora aqui faz. Parece que o Senhor mistura aqui alhos com bugalhos, não é? Porquê? Ora, explica lá. Mas é muito interessante e a nossa lição fala sobre isto. Nessa interrupção que aqui é um corte abrupto. É um corte abrupto no fluxo do discurso. Exatamente. Esta mudança repentina dá-nos, portanto, tudo indica que havia ali qualquer coisa que para esta mulher ter o tal preenchimento, não é? Daquilo que faça sentido e que verdadeiramente preencha, ela tem que se confrontar com a sua própria realidade. E a sua própria realidade é estar numa situação, ou ter uma história, uma herança, uma história de vida, que ela precisa do perdão de Jesus para iniciar uma nova vida. Repara aqui mesmo na lição de terça-feira, no fim, quando diz porque esta mudança repentina de assunto, as ações da mulher indicavam evitação, ou seja, estava a evitar o que Jesus queria lá chegar. Isso. Jesus consegue ler-lhe o coração e ela tem de enfrentar a sua situação para encontrar a cura. E depois ela é no desejado, diz assim, antes que esta alma pudesse receber o dom que ele ansiava conceder-lhe, seria preciso que reconhecesse o seu pecado e o seu Salvador. Isso mesmo. E queridos, não há possibilidade de nós recebermos bênção de Deus e o sentido para a nossa vida se nós não percebermos que a nossa vida, com a ajuda de Deus, não está bem e que precisa de ser mudada. Ou seja, não tem como andar o nosso estilo de vida errado junto de Jesus. Isto não é possível. É incompatível.
nem é compatível. Nós, quando vamos a Jesus, realmente vamos como estamos, como esta mulher ali estava, tal qual era a sua vida, a sua história, os episódios tristes que ela tinha e que o Senhor Jesus agora vai entrar de uma forma muito mais pormenorizada. E porquê é que Jesus vai entrar nisto? Eu gostava também de dizer isto que é importante. Jesus não é coscovilheiro, perdoe-me a expressão. Nem o Senhor Jesus aqui está interessado em saber detalhes, porque gosta de saber Pronto, das coisas. volto a usar o termo que usaste. Não está interessado em coscovilhar a vida da mulher. De todo, de todo. Porquê é que ele está a abordar este assunto? Porque ele sabe que este assunto está a ser a causa da infelicidade desta mulher. Ora, nem mais. Então o Senhor Jesus quer, e quando a confronta com uma das coisas, a mais dolorosa da sua vida, não é? Quer tocar na ferida. Quer tocar, ele quer limpar, ele quer dar a entender àquela mulher que, embora ela tenha aquela história tão triste na sua vida e que realmente a humilha, a envergonha, lhe causa aquele fardo que ela não se consegue dali levantar. E não, humanamente falando, nós não temos como nos libertar dos pecados, de todo. Isso. Nós não conseguimos libertar-nos dos nossos pecados. Depois vem o sentimento de culpa, depois vem a vergonha, depois aquilo pressiona-nos, depois já não dormimos, depois já não conseguimos refletir. Ou seja, o inimigo faz muito bem o seu trabalho, porque ele leva a pessoa ao erro, cativa, ilude a pessoa para o erro, mas depois espezinha nesse erro, humilha nesse erro. E o Senhor Jesus, ao conhecer a vida daquela mulher, e seguramente aquela mulher tinha um olhar triste, aquela mulher se calhar nem tinha amigos. Um olhar abatido. Abatido, sofredor, sentia-se marginalizada. Isso. E ela o era. Então Jesus, ao tocar este assunto, não é para envergonhá-la. E eu acredito que o timbre com que ele diz, vai buscar o teu marido. E neste momento ela dá essa resposta. Se calhar íamos agora dar a resposta no versículo 17, ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Reparem como é que ela foi verdadeira, não é? Ela podia ter mentido àquele transeunte. Claro. Não é? Mas mais uma vez, eu acho que foi o tom e a forma como Jesus a abordou que a deixou tranquila ao ponto de ela poder fazer a sua confissão, não é? E ela não sentiu crítica na pergunta, da forma como Jesus está a fazer aquela pergunta, não está com crítica a perguntar. Ela está, ele quando diz vai buscar o teu marido... É como se fosse uma pergunta sem qualquer má intenção, uma pergunta natural. Ela assume que provavelmente Jesus até achava que ela tinha um marido, não é? Legal, não é? Que não era o caso, não é? Exato. E portanto Jesus toca ali. O que é certo é que a mulher, ao dar a resposta que deu, ela foi verdadeira, ela foi honesta. E isso beneficiou a ela. E repara, marido, isto mostra que ela estava no Espírito de Deus. Estava, exatamente. Ou seja, uma samaritana que está inspirada na presença do Messias, na presença de Deus, e o Espírito que sai de Jesus está a envolvê-la também, está a abraçá-la, está a prepará-la para aquela confissão que ela precisava de tirar cá para fora, de fazer, porque isso ia aliviá-la e ia trazer-lhe uma possibilidade de uma nova vida. Exato. De uma nova vida que ela almejava ter, que ela dizia talvez se eu pudesse nascer de novo, como foi dito a Nicodemos, eu nasceria. Se eu pudesse recomeçar de novo, com certeza eu recomeçaria. E o Senhor Jesus chegou à sua vida para lhe dizer, agora, é isso mesmo que eu vou fazer. Agora, este caso, portanto, este encontro de Jesus com a mulher samaritana é um caso paradigmático, ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que este caso aplica-se a todos os outros, não é? Isso. Portanto, é um modelo, é o exemplo para todos os outros casos. Porquê é que eu digo isto? Há um texto em Jeremias 3,13 que diz: tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Isso. Aquilo que Deus mais deseja que aconteça em nós é que nós reconheçamos as nossas falhas. É que nós reconheçamos os nossos erros. Até porque qual é o trabalho do Espírito Santo? Então Jesus não disse em João 16,8 que o trabalho do Espírito Santo é nos convencer do pecado? Então o que é que o Espírito Santo me procura fazer a mim e a cada um de vós? É convencer-me dos meus pecados e dos vossos pecados. Então reparem, se eu não cedo a essa convicção que o Espírito Santo traz sobre mim, então nesse caso, portanto, eu não posso ser curado. Porque em primeiro lugar tem que haver a admissão
de que há um problema, não é? Para se poder resolver o problema, primeiro tem que se identificar o problema, não é? É como um médico, não é? Ele só pode prescrever o tratamento adequado para um paciente se antes disso fez um diagnóstico correto. Antes do diagnóstico não há tratamento, não é? A menos que se faça assim qualquer coisa mal feito, não é? Portanto, para haver um tratamento adequado, tem que haver primeiro um bom diagnóstico, um diagnóstico correto. Então, neste processo de cura espiritual, para o Senhor nos curar, tem que haver primeiro o reconhecimento do nosso problema. E esse reconhecimento é o Espírito Santo que nos assiste, é o Espírito Santo que nos tenta convencer. Digo bem, tenta, porque ele não nos consegue convencer totalmente se não houver da nossa parte, vou usar uma expressão muito popular, se nós não damos a mão à palmatória, não é? Portanto, nós temos que reconhecer, e aquilo que Deus mais anseia é que cada um de nós reconheça os seus erros, os seus pecados. Felizmente, para esta mulher, ela reconheceu que não estava bem neste campo, não é? E ela respondeu de forma verdadeira, e Jesus elogiou-a por ela ter dado a resposta correta, não é? Ora, ali a resposta que Jesus deu a ela. Portanto, diz assim, Ainda portanto, no versículo 17, isso, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Uau! Uau. Então vamos ver, portanto, o currículo relacional desta mulher já era um grande currículo, não é? Portanto, já tinha tido 5 maridos e agora tinha mais um homem, não é? Mas não era marido, ou seja, estava em união de facto, não é? Como se diz hoje. E portanto, ou seja, ela admitiu a realidade que Jesus sabia, mas Jesus estava à espera que ela reconhecesse por ela própria, que ela vivia maritalmente com alguém, mas... Portanto, o homem com quem ela vivia não era marido. E Jesus diz, isto disseste com verdade, não é? Agora, quando a mulher ouve esta resposta dos lábios de Jesus, aqui é que eu penso que ela aqui ficou mesmo perturbada, não é? Porquê? Porque está ali um estranho diante dela e que, afinal de contas, ela sente-se como completamente, entre aspas, nua, porque este homem, afinal, conhece tudo a respeito da vida dela. Aliás, mais tarde, ela vai reconhecer isso mesmo diante dos seus concidadãos, não é? Um homem que me contou tudo acerca da minha vida. Então, disse-lhe a mulher, versículo 19, Senhor, vejo que és profeta. Claro, só um profeta é que pode saber o que este homem sabe, não é? E não sei se ia dizer agora alguma coisa. eu ia dizer algo que se há possibilidade de continuar a haver diálogo entre Jesus e esta mulher, depois de Jesus lhe revelar que sabe a sua vida, se há possibilidade de continuar a haver diálogo, é porque o Senhor sabe como fazer este diálogo com ela. Porque quando o Senhor diz, eu bem sei que tu realmente não tens marido, porque tu já tiveste, como ele diz aqui, já tiveste 7 maridos, não é? 5 maridos, e esse que agora tens não é teu marido, e isso disseste em verdade. Mais uma vez, o Senhor está num momento de encontro pessoal, de um encontro pessoal com esta mulher, não é para lhe trazer ainda mais peso sobre a sua culpa, sobre a sua vergonha, sobre a sua humilhação. O Senhor está a abordar, está ali a tocar na ferida, não é? E a limpá-la toda. Para limpar, para retirar tudo aquilo que lhe estava a causar a dor, porque esta mulher, se calhar, o seu faces ou o seu dia-a-dia tentava dizer que ninguém a afeta ou que as coisas não afetam, mas ela estava seguramente humilhada na sua própria vida. Nós não sabemos quais eram as razões porque é que ela tinha tantos maridos ou tinha tido tantos maridos. Eles podiam ter morrido, não é? A gente não sabe, ela ficou viúva muitas vezes. Podiam tê-la deixado ou ela deixá-la. Podiam tê-la deixado, enfim, não sabemos. O que sabemos é que ter 5 maridos não é brincadeira nenhuma, não é? Portanto, portanto, o facto dela ir, e nós sabemos ao meio-dia, ao poço e tudo, é porque a sua fama, não é? Aquilo que se falava daquela mulher não era nada de bom, não é? E ela escondia-se no deserto. Eu posso imaginar lá as outras mulheres dizer, olha, ali vem aquela que já teve 5 maridos. Isso. E os comentários. E agora repara a grande diferença entre esse comentário que tu agora disseste, daqueles e daquelas que estavam à volta dela e que realmente traziam-lhe ainda mais vergonha, mais pesar, contrasta com este Jesus que está-lhe a dizer exatamente a sua vida, que teve aqueles maridos todos e que agora está junta com alguém que não é. Mas sem ser num tom condenatório.
E tanto que ela olha para ele e diz: eu vejo que és profeta. Ou seja, ela começa a perceber cada vez mais, e é um crescendo, não é? Ela ali vai se abrindo, o Senhor Jesus vai limpando, o Espírito de Deus vai impressionando, e ela cada vez mais vai bebendo daquela água viva que o Senhor lhe está a dar, que vai purificá-la, que vai limpá-la de todo o seu passado, da sua história, da sua culpa, da sua vergonha, e ela sente-se revigorada, apesar de estar a ser confrontada com os seus pecados. Exatamente. Mas ela está a ser aliviada dos seus pecados. É isso. E continua então como estavas a ler, ora diz. E já antes de continuar Sim, a ler, sim. eu tenho aqui um pensamento já há muito tempo escrito aqui na minha Bíblia mais antiga, e este pensamento, portanto, foi de um teólogo, mas acho que este teólogo disse algo muito, muito correto. É um Charles Hodge, escreveu o seguinte: a graça divina humilha um homem sem inferiorizá-lo e exalta-o sem o inchar. Isso, E aqui, maravilhoso. portanto, o que é que acontece? A graça divina de Jesus, manifestada para com esta mulher, digamos, de certo modo a humilhou, não é? Mas sem inferiorizá-la, ou seja, Isso. ela não se sentiu inferiorizada, desprezada, rejeitada, etc. E acabou por exaltá-la sem a inchar. Ou seja, é a medida certa de tudo. Ou seja, Jesus é realmente o mestre por excelência, não é? Que sabe tocar com corações, sabe lidar com corações. E esta é uma arte muito difícil, que todos nós temos dificuldade, uns mais, outros menos. Mesmo aqueles que já andam com o Senhor, mesmo assim nós temos sempre um percurso a fazer, porque a arte de nos relacionarmos com o nosso próximo não é fácil. E Jesus é o mestre por excelência, do qual nós devemos aprender a nos relacionarmos com os outros, com este tato, com esta delicadeza, mesmo sabendo que estamos na presença de uma pessoa que já tem um currículo, digamos, muito triste na sua vida, não é? Um currículo de pecados, não é acumulados. Mesmo assim, qual é a intenção de Jesus? É sempre de resgatar, é sempre de salvar, não é de humilhar, não é de pôr a pessoa ainda mais para baixo, pelo contrário, é fazer com que a pessoa saia da cova. Jesus fez isso com Nicodemos, fez isso com a mulher samaritana, fez isso com todos aqueles com quem ele conviveu, e continua a ser esse o modus operandi do Senhor para connosco hoje, não é? Exatamente. O Senhor quer resgatar, quer tirar-nos. E há bocadinho desta aí uma imagem, portanto, de uma ferida que o Senhor quer limpar. Eu lembro quando trabalhei como enfermeiro, uma das feridas que era mais difícil de lidar eram os furúnculos. O furúnculo é uma ferida que, quando olhamos, tem assim uma parte avermelhada, não é? Mas por debaixo dessa parte avermelhada tem lá muito pus. E então, para se poder curar essa ferida, aquele pus tem que sair todo cá para fora. E espremer o pus para o pus sair, aquilo é doloroso. Mas depois de sair a pessoa sente-se aliviada, porque a dor diminui, a inflamação diminui. Então o Senhor também, por vezes, ao tocar-nos, há coisas que nos doem, mas esse toque, quando nos dói, fiquem com esta ideia em mente, queridos irmãos, é sempre ao nosso bem, é sempre para tirar o pus, para tirar o lixo, não é? Quer limpar, quer purificar, quer cicatrizar uma ferida. E o Senhor sabe como fazê-lo para que essa ferida fique mesmo completamente cicatrizada. Esta mulher tinha feridas, mas eram feridas na sua vida que estavam abertas, não estavam cicatrizadas. Elas só vão passar a ficar cicatrizadas com a terapia que Jesus lhe deu. Ok? Milu, queres continuar a ler? Muito bem, depois ela diz, portanto, depois o Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta, versículo Isso. 19, e agora ela começa num raciocínio, diríamos nós, teológico. Não, eu digo que é outro desvio que ela procura fazer. Ou então a tentativa de tentar compreender o que é que está aqui a passar, porque é tantas coisas que está a vir ao pensamento dela, mas é verdade. Versículo 20: os nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. E portanto ela vai aqui buscar um tema, parece que se desviando Isso, daquilo que mas o Senhor desvia mesmo, ela quer se desviar desvia. porque, enfim, ela foi interpelada e aquilo doeu Isso, também, não é? Dói um bocadinho. Embora Jesus tivesse usado de muito tato e delicadeza, sem dúvida, mas mesmo assim dói, não é?
E reparem, queridos, se mesmo com delicadeza e contato tocar nas feridas dói, imagina quando não se faz uma abordagem com tato e delicadeza. Então aí é violentíssimo, não é? Claro. E reparem, quando alguém está em pecado, queridos, deixem-me dizer-vos aqui uma coisa. Não é preciso nós dizermos à pessoa que ela está em pecado, porque ela já sabe. Ela já sabe. E precisamente por saber é que isso traz angústia, não é? Então, a nossa abordagem para com os pecadores tem de ser no sentido de mostrar que eles podem ser recuperados, que podem ser... Este é que é o trabalho da salvação das almas, Isso. não é? E, portanto, levar, não é, atenção, que fique muito claro, eu não estou aqui a dizer que nós devemos passar a mão por cima, fazer festinhas e dizer que está tudo bem. Não é nada disso, ok? Não, é apontar o pecado, mas lidar com o pecador da forma digna, que a pessoa se possa sentir digna. Reparem, vou transpor para a parte física. É como uma pessoa que está acometida de uma doença física, mas ao ser tratada por um profissional de saúde, por exemplo, num hospital, etc., pois bem, não é por a pessoa ter aquela doença que merece menos dignidade do que se estivesse sã, não é? Portanto, trata-se a pessoa com dignidade, apesar de ela estar a sofrer, não é? Então, na parte mental, espiritual, é a mesma coisa. Devemos tratar a todos com dignidade, apesar de sabermos, ou podermos vir a saber, que a pessoa, portanto, tem problemas na sua vida. Mas é exatamente para isso que vem o Evangelho, não é? O Evangelho não vem para pessoas que está tudo bem. Se estivesse tudo bem, não precisava do Evangelho, não é? Jesus não disse que não veio para curar sãos, não é? Veio para os doentes, não é? E Jesus não disse também na parábola da ovelha perdida que ele não veio, portanto, salvar... As 99? Eu agora falta-me aqui muito rapidamente, portanto, Lucas 15, portanto, é onde, logo nos primeiros versículos, que fala aqui da parábola da ovelha perdida, e o Senhor diz o seguinte... E lhes propôs, portanto, versículo 3, esta parábola, dizendo: que homem de entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, este é o ponto, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, um justo não necessita de arrependimento. Então, se está com uma vida justa, não precisa. Então, o Evangelho é para quem? É para os justos. O Senhor disse, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, queridos, a mensagem do Evangelho é para todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há justo nenhum sequer. Então, a nossa abordagem não é acusar as pessoas, não é apontar aquilo que está mal na vida, é levar a cura. E ao levarmos a cura, ao levarmos a terapia, a pessoa ela própria, ela vai acabar por reconhecer quais são os seus erros. Se ainda não tem consciência, mas na maior parte das vezes tem consciência que algo não está bem na sua vida. Okay? E sobretudo esta questão, ou seja, quem tem o poder para impressionar a mente do ser humano, para lhe mostrar realmente o que não está bem e o que precisa ser mudado, é sempre o Espírito de Deus. O nosso trabalho salvífico, instrumentos de Deus de salvação aos outros, é colocar os outros aos pés de Cristo. Isso. E, portanto, este é o nosso trabalho, é indicar o caminho para o Mestre. Exatamente. Portanto, e quando é levar a pessoa ao médico. Isso, ao médico. O médico é o Senhor Jesus. Isso. É Ele que tem poder para curar, é Ele que tem poder para sarar. Nós não somos os médicos, o médico é o Senhor Jesus. Nós não somos os médicos, nós podemos ouvir, podemos confortar, podemos cuidar, mas a intenção nossa é levar a Jesus. Quando muito nós somos os bombeiros que levamos a pessoa para o hospital, para o médico. Isso, exatamente, mas é isso mesmo. E a pessoa quando está diante da palavra de Deus, abençoada pelo Espírito do Senhor, é o Espírito que convence, claro. É o Espírito depois que mostra e que conduz, e estamos lá para abraçar, para encorajar, para fortalecer a pessoa a não desistir, dessa caminhada. Porque esse calor humano vai ser a forma como a pessoa talvez possa sentir pela primeira vez na sua vida o que é o amor divino, o que é o amor de Deus. Porque o amor de Deus expressa-se, ou melhor, Deus quer expressar o seu amor aos outros através de nós, daqueles que já experimentaram e que viveram o seu amor. Estão a ver? Muito bem, vamos então continuar. Milu, podes continuar então? Versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte,
nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Acho que era bom comentarmos este bocadinho que acabei de ler, marido. Sim, O Senhor Jesus leva o pensamento da senhora, portanto da samaritana, para algo muito mais importante que o próprio local. Exatamente. Não é? E, portanto, o local físico. Exatamente. E diz aqui, portanto, que importa que os que o adorem não num sítio específico, não num sítio qualquer, mas o adorem em espírito e em verdade. Isto é que é o importante. Isto é o que Deus quer. O local não é importante. E reparem como as falsas religiões têm idolatrado certos locais, não é? E as pessoas fazem peregrinações para certos locais. Por exemplo, os muçulmanos é para Meca, os hindus é para o rio Ganges, os católicos romanos é para os santuários, nomeadamente os santuários marianos, como o Santuário de Fátima. Enfim, tudo isso são locais que as pessoas consideram que são santos, e no pensamento desta mulher, que certamente ela herdou este pensamento da sua comunidade, não é, onde ela vivia, achava-se ou discutia-se qual era o lugar mais santo, se era no Monte Perizim, se era lá em Jerusalém. Jesus diz, não é nada disso. Aquilo que Deus quer é que o adoremos em espírito e em verdade. Isso é que, portanto, importa. Okay? E agora repara como é interessante, ao contrário dessas até denominações e religiões que tu fizeste referência, quando o que é aí notado é que é o ser humano que vai à procura de Deus, mas a verdadeira religião, e aquela que é transparente na Bíblia Sagrada, é que é Deus que vai à procura do homem. Isso mesmo. E isso aconteceu desde o início lá no Éden. Onde estás? O que é que tu fizeste? Isso. E eles, porque o pecado os havia afastado já do Senhor, que normalmente conversava com eles no virar do dia, estavam ali todos os dias, e o Senhor estranhou, e agora eu estou a pôr entre aspas, não é? Porque o Senhor sabe todas as coisas, que o casal não estivesse no lugar normal que estava. Onde estás? E o Adão dá uma resposta, nós tivemos medo e escondemo-nos. Ou seja, o pecado leva-nos para longe de Deus, e vem Deus atrás de nós e ao nosso encontro para nos reconciliar novamente com Ele, porque o pecado deixou de nos dar esta possibilidade de estarmos com Ele. Então o Senhor Jesus vem ao encontro da humanidade. A verdadeira religião não é o homem atrás de Deus. Isso. A verdadeira religião é Deus atrás de um homem. Isso. E o homem que tem que consentir ou não, mas com certeza que Deus quer é que a gente diga sim, a reatar esse relacionamento com o Senhor Jesus. Muito bem. E isso é maravilhoso. Muito bem. Já agora, eu tenho que fazer aqui uma pequena correção. Eu falei no Monte Perizim, bem, acaba em Zim, mas não é Perizim, é Gerizim. Gerizim, exato. Gerizim. E este Monte Gerizim, Ellen White diz-nos no Desejado de Todas as Nações que era um monte que ficava ali mesmo à vista, onde os samaritanos tinham construído um templo rival ao templo que estava em Jerusalém e que, entretanto, tinha sido destruído pelos inimigos. Ok? Portanto, é o Monte Gerizim que vem mencionado em Deuteronômio 11, 29, que diz assim: quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o Monte Gerizim e a maldição sobre o Monte Ebal. Ok? Portanto, e os samaritanos, por aquilo que esta mulher expressa, portanto, estavam com dúvidas, não é? Qual era o local, lá está a preocupação pelo local em que deveriam adorar. E o Senhor resolve cabalmente essa questão dizendo, não, esqueçam o local não é importante, o que importa é adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora, no versículo 25, eu posso ler, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier nos anunciará tudo. Ela aqui já está a aproximar-se, portanto, digamos, de uma compreensão vasta. E agora repara, Marida, antes de prosseguires, é interessante que apesar da sua história tão triste, não é, de vida, esta era uma mulher que queria no Messias e o aguardava. Exatamente. Apesar da sua miséria. Exatamente. E nós às vezes poderíamos olhar para o grupo de mulheres
e nós dizermos assim, aquelas ali todas direitinhas e coisas, estas de certeza que são crentes no Senhor, agora aquela ali não, aquela de certeza que não... E agora repara, quando ela dá esta resposta que dá a entender que ela percebe, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, ela até sabia este detalhe, e quando ele vier vai nos anunciar todas estas coisas. Então o Espírito de Deus está a trazer à sua mente aquilo que ela conhece da palavra, porque era a palavra escriturística de então, que viria o Messias chamado Cristo e que ia anunciar muitas coisas. Ela estava a demonstrar que conhecia a Sagrada Escritura, apesar da sua miséria, mas que tinha ainda fé de encontrar um dia esse Messias. Ela, como samaritana, sabia mais do que alguns judeus. Isso. O que é espantoso, não é? Ora, que lição é que nós podemos retirar daqui para hoje? Se calhar alguns que estão fora da igreja remanescente, não é? Podem saber mais do que alguns que estão dentro da igreja remanescente. Ok? Eu estou a falar em casos individuais, não é? Claro. Como aqui é um caso individual. É claro que a igreja remanescente está de posse da verdade presente para este tempo. Mas muitos que fazem parte dessa igreja não conhecem essa verdade. Assim como muitos judeus no tempo de Cristo não conheciam os oráculos sagrados que Deus tinha dado apenas ao povo de Israel. E posteriormente ao povo de Judá. Agora, Jesus percebe que esta mulher está tão sensível e tão aberta que vai ser a única pessoa a quem o Senhor se revela diretamente como sendo um Messias. Nós não encontramos nos 4 evangelhos nenhum outro exemplo onde Jesus se tenha declarado assim de forma tão aberta, tão frontal, como ele se declarou à mulher samaritana. Como é que ele se declarou? Versículo 26 de João 4. Jesus disse-lhe, eu sou eu que falo contigo. Uau! Aqui, ou seja, aqui, digamos, o Senhor finalmente abriu, digamos, completamente, digamos, o seu coração, viu que a mulher já tinha atingido um estado em que ela podia estar apta para receber esta grande novidade, não é? E então o Senhor aqui revela-lhe. E assim que o Senhor acaba de dizer isto que é o mais importante, só agora, versículo 27, é que os discípulos aparecem em cena. O mais importante do diálogo estava concluído. Sem dúvida. Lá vêm eles com os saquinhos das compras, não é? Do supermercado. Chegaram agora e o Senhor Deus teve, o Senhor Jesus, um encontro maravilhoso com esta mulher que chega ali a um poço repleto de água, mas ela estava completamente sedenta. Isso. E ela sai dali completamente revigorada, sem ter tocado com os seus lábios naquela água literal. Mas ela sai completamente revigorada. E agora repara, marido, nós podemos nos questionar assim e nos perguntar, realmente o Senhor Jesus escolheu uma mulher com uma história de vida tão triste quanto esta, não é? Uma mulher marginalizada, uma mulher colocada à parte, mal falada, com uma fama não muito positiva, e o Senhor vai escolher esta mulher ao meio-dia, e uma samaritana, não é? Ainda acrescia isso. E ser mulher, que também ainda acrescia isso, nessa altura sobretudo, embora em alguns países ainda hoje isso aconteça, desta inferioridade feminina em relação ao homem. E o Senhor vai escolher esta mulher para revelar, é a única a quem Ele se revela completamente. Eu sou esse Messias que tu aguardas e que tu procuras. E aquilo deve ter preenchido. Uau, deve ter sido algo. Foi a gota d'água que fez transbordar o coração dela, sem dúvida. Saiu dali uma mulher convertida. A conversão chegou ao coração daquela mulher. E estes discípulos vêm completamente sem saber o que acontece, e agora se calhar vamos continuar. Eu quero ainda enfatizar este facto, eu acho que isto foi mesmo cronometrado, não é? Ou seja, Deus faz as coisas tão bem que aquilo é tudo cronometrado ao segundo. E porquê que eu estou a enfatizar este aspecto? Irmãos, a minha mulher sabe disso, eu gosto muito de contar o tempo, eu sou muito afeiçoado a números, não é? E por vezes eu acho absolutamente fascinante quando eu vejo que às vezes tudo bate certo, não é? Na história, quando nós estudamos a história bíblica, não é? Vemos o cumprimento das profecias cronológicas e outras profecias. Eu já notei na minha própria vida como realmente às vezes há coisas que se encaixam ali mesmo no momento certo, no tempo certo. Eu, quando vejo isso acontecer, para mim é uma prova indubitável de que a mão de Deus está ali presente. Porque o Senhor faz estes cálculos certíssimos ao minuto, ao segundo. E reparem, quando é que os discípulos aparecem em cena?
quando já o diálogo tinha estado completo e tinha chegado ao ponto central. Eu posso imaginar a alegria desta mulher de saber que tinha acabado de ter um encontro com esse Messias que ela já esperava. Uau, que bênção, que privilégio, não é? Isso. E ela, que não se achava ninguém, agora sente-se altamente valorizada, não é? Agora é que ela atinge, digamos, o cúmulo desse sentimento de valorização, porque o Messias dignou-se ir ao encontro dela e dialogar com ela. Uau! Isto é algo de extraordinário. Maravilhoso. Mas, queridos, não fiquem só com esta história. O Senhor continua a fazer isso. O que é que o apóstolo João diz na sua primeira epístola, no capítulo 4? Ele diz que nós o amamos, porquê? Porque ele nos amou primeiro. Amém. Então é o Senhor que vem ao nosso encontro, de muitas formas, não de forma física, como ele se apresentou obviamente diante da mulher samaritana, mas ele vem de muitas formas, através do seu Espírito Santo, tocando pontos concretos da nossa vida, interpelando a nossa vida neste ponto ou naquele. O que é certo é que se nós tivermos o nosso espírito conectado com o Espírito Santo, não é? Se nós formos cedendo às convicções que o Espírito Santo quer trazer sobre nós, nós vamos ver também esses milagres acontecerem em nós e nós vamos sentir-nos contentes e felizes porque o Senhor se dignou de vir ao nosso encontro também. Isto é fabuloso. E só quem vive essa experiência é que sabe daquilo que eu estou a falar neste momento, não é? Porque ainda não a viveu e eu convido a que se deixe convencer e interpelar pelo Espírito Santo, porque a experiência é absolutamente maravilhosa e deliciosa. Ok, continuando ainda e vamos... 27. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse que perguntas ou porque falas com ela. Eles ficaram calados. Eu posso imaginar. Nenhum disse, mas se calhar apetecia dizer, não é? Mas exato. Ficaram ali nos seus pensamentos. E agora, curiosamente, o versículo 28 diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela estava mesmo impressionada com esta revelação que Jesus fez, de que ela tinha tido 5 maridos e que agora vivia com um que não era marido dela. Porventura não é este o Cristo? E reparem, ela já tem a certeza que ele é o Cristo, só que ela aqui também é sábia da abordagem. Ela não faz uma afirmação dogmática, eu encontrei o Cristo. Ela faz uma pergunta para suscitar a curiosidade intelectual na mente dos seus conterrâneos, para que eles também possam fazer a sua pesquisa. E é exatamente o que vai acontecer. Porquê? Já agora, antes de prosseguires, porque é muito interessante este aspecto, se Jesus tivesse ridicularizado ou humilhado aquela mulher pela sua história de vida, ela não estava tão entusiasmada em dizer aos outros: vim conhecer alguém que disse tudo sobre a minha vida. É óbvio. Portanto, a forma como o Senhor abordou o seu passado e referiu a sua vida passada foi de uma forma a que ela encontrou uma novidade de vida. Ela agora entende que pode viver uma outra vida que é diferente daquela que ela vivera até então. E por isso ela chega àqueles homens e àquela cidade e diz: olha, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto, como ela disse, tudo quanto eu tenho feito. Inclusive, nós podemos dizer aquilo que eu fiz de mal. Pois. Portanto, ele me disse isso tudo. Mas disse-me de uma forma, se a gente pudesse esticar este diálogo, ele deu-me a entender que eu tenho uma oportunidade de viver uma vida nova, uma vida diferente. E é interessante isso que tu disseste, e verdade. Será porventura este o Cristo? A interpelação à curiosidade. Isso. Lembram-se que nós estudamos semana passada, vem e vê, Isso. não é? É quase a mesma coisa, de Natanael, não foi? Isso. Que nós estudamos. Vem e vê. E aqui ela está a fazer exatamente a mesma coisa àqueles seus amigos conhecidos, e que nós poderíamos dizer... E eles olham para aquela mulher que tem a tal história, não é? E diz: mas o que é que se passou com ela? Seguramente ela vinha completamente diferente. Ela se calhar ousou em falar como nunca antes havia falado. E fala com tal entusiasmo que eles ficam estupefactos, e ela não é? está tão destemida e tão ousada no seu discurso que eles já notam a diferença na vida daquela mulher, porque quando a gente está com Jesus, queridos, a gente não volta igual. As pessoas entendem que nós estivemos com o Senhor. Amém. As pessoas entendem que aquilo que nos rege, que nos anima, que nos impulsiona, que nos motiva, que nos ajuda, que nos fortalece, é o Senhor Jesus. Amém. E eles ficam nessa curiosidade.
E por isso o Senhor Jesus dizia, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Certo. E levantado da terra como é? Através das nossas vidas, queridos. Das nossas vidas de graça, de bênção, das coisas que nós vivemos com Jesus, as nossas experiências, até as mais difíceis, mas que vividas na graça e no poder de Jesus, vão despertar a curiosidade de querer vir ter com esse Jesus para tentar entendê-lo. E portanto aqui diz, saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Eu posso imaginar que foi a aldeia toda, não é? Aqui diz cidade, mas era uma cidade pequena, não é? Claro, tipo uma claro. vila ou mesmo uma aldeia, não é? Seria a aldeia. Pronto, e agora, versículo 31 diz, e entretanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo, Rabi, come, porque Pois. até aqui não tinha comido. Eles tinham vindo com os saquinhos das compras, não é, como disseste, mas ele ainda não tinha pegado na comida. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E aqui eu volto a achar muita graça a estas interpelações dos discípulos, que eles estavam mesmo tapadinhos, não é? Versículo 33, então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Não é? Se calhar alguém trouxe de comer e ele já comeu essa comida e já não sabe, não é? E o Senhor Jesus, compadecido dos seus pensamentos, Pois. vai esclarecer. E então Jesus esclarece, versículo 34, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, quando Jesus sentia que a sua obra estava a ser realizada, isto enchia-o, digamos, enchia-lhe as medidas, e isto é que era a comida que Jesus tinha referido anteriormente. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, não é? Ora, normalmente a ceifa já é ali no fim do verão, início do outono, ou seja, então nós podemos, digamos, vamos pôr setembro, não é? Que é o fim do verão, início, é o mês 9 menos 4, 5. Então, este encontro com a mulher samaritana terá sido mais ou menos em maio, ok? Portanto, isto, assim, mais ou menos por alto, não é? Então, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Que terras são estas? Eram as terras agrícolas? Claro que não. São as terras dos corações humanos. Ok? Então, Jesus aqui está a prever que muitas pessoas já estavam sensíveis à mensagem do Evangelho. E a samaritana era um exemplo, não é? Que mostrava exatamente isso. Era um indicador. E ao mesmo tempo é um alerta. E que o Senhor Jesus está ali a tentar ensinar aos seus discípulos. Pelo vosso preconceito, nós iríamos, não iríamos aproveitar esta oportunidade de um encontro com esta mulher, muito bem, que ela automaticamente, ao encontrar-se com Jesus, nasceu uma missionária. Exatamente, logo. Portanto, ela é como diz o Senhor, aquele que é impressionado pelo Espírito, torna-se um missionário no reino de Deus. Exatamente. Ou seja, a pessoa tem logo que falar daquilo que descobriu, daquilo que Deus fez na sua vida. E Jesus está a dizer aos discípulos, há muitas pessoas prontas para a ceifa. E é nós que temos esta verdade presente como remanescente, como igreja. Nós não podemos perder tempo no sentido de perder as oportunidades que Deus nos queira dar. E quantas vezes, se nós orássemos, faz-me lembrar aquela professora que nós tivemos quando fizemos a nossa formação na Califórnia, no Amazing Facts. A Ana, ela dizia que de manhã, quando ela orava e pedia a Deus que lhe desse uma oportunidade para testemunhar naquele dia, ela até nos dizia assim, cuidado com aquilo que oram, porque Deus responde. É mesmo. Portanto, se não tendes realmente desejo de querer proclamar a palavra do Senhor, mas se orardes por oportunidade, ela vai aparecer. Elas irão Portanto, aparecer. o Senhor traz as pessoas até nós. Às vezes isso. nós dizemos, não encontro ninguém, ou ninguém quer. Queridos, façamos uma oração. Vejamos quais são os poços de Sicar que andam por aí. Isso. Peçamos ao Senhor para entendermos e descobrirmos e percebermos quem é que tem sede e fome de um sentido de vida, que pode não ser logo diretamente a doutrina, logo todas as doutrinas, mas é o trabalhar do coração humano, Isso. da mente, conduzir as mentes a questionarem-se, a perguntarem-se, será que dali, como ela fez com os seus amigos e os vizinhos, será que este não é o Cristo? Será? E eles foram logo a correr a ter com Jesus para perceber o que é que estava a acontecer. Uma das formas mais eficazes de nós levarmos as verdades bíblicas à mente das pessoas não é através de afirmações, mas sim de perguntas. Isso. E nós vemos Jesus a fazer isso, não é? Vemos, aliás, Jesus a fazer isso desde o início com os nossos primeiros pais. Por acaso tu comeste do fruto que eu te disse para não comeres, como se ele não soubesse nada, não é? Exato. Porquê que ele faz uma pergunta?
para levar a pessoa a cair em si, naquele caso, para levar Adão a cair em si, não é? Muito bem. Então, adiantando. 36. 36. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Ou seja, o que é que o Senhor está aqui a dizer? Está a dizer que o processo evangelístico, não é? De evangelizar as pessoas, o mundo, muitas vezes não somos nós uma pessoa que faz o trabalho todo, não é? Que faz a sementeira e faz a colheita. Uns às vezes semeiam, não é? E depois outros é que colhem, não é? E aqueles que semeiam não podem colher e aqueles que colhem muitas vezes não fizeram a sementeira, não é? Isso pode acontecer. Versículo no 38. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Muitos. Não foram todos, mas foram muitos. Já foi uma grande colheita, não é? Creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Isto foi fenomenal, porque quando eles ouviram, eu penso nisto, quando eles ouviram a mulher dizer que aquele homem disse tudo quanto tinham feito, eles sabiam muito bem qual era a vida desta mulher. Então, se há alguém que foi capaz de descobrir os segredos da vida desta mulher, então tem que ser alguém especial. Foi isso certamente motivou a curiosidade neles para ir ao encontro de Jesus, ver que tipo de homem era este. E já agora é interessante que o facto dela ter tido este encontro genuíno com o Messias, com o Cristo, e o Cristo lhe ter revelado a sua vida, e a sua vida, a forma como foi revelada, impulsioná-la ao testemunho, à partilha deste Jesus Messias que havia encontrado. Há aqui uma citação no Desejar Todas as Nações, na página 159, que diz assim: o cântaro esquecido, porque ela depois até deixa o cântaro e deixa tudo. Ela vai para buscar água, mas sai sem cântaro, mas sai completamente revigorada. Então diz, o cântaro esquecido revelava bem o efeito das suas palavras, de Jesus. Isso. O desejo veemente da sua alma era obter a água da vida, e esqueceu o seu objetivo de ir ao poço e até esqueceu a sede do Salvador que se propusera satisfazer. Ou seja, nem ela bebeu, nem levou o cântaro, nem deu de beber a Jesus. Mas também Jesus até esqueceu a sua própria sede. Não é? E agora reparem como isto denota algo de muito interessante. Quando verdadeiramente nós temos um relacionamento com Jesus e nós estamos ali a viver lado a lado do Senhor, Ele a abençoar-nos, a gente a entender naquele diálogo constante com Deus, as nossas verdadeiras necessidades humanas, até humanas... A gente até se esquece. Até se esquecemos disto, nós estamos a ser revigorados num nível tão superior e sobrenatural, porque é mesmo, é algo sobrenatural que nos acontece, que até o nosso físico, a nossa mente e tudo, o psicossoma, não é? Portanto, aquilo, tudo é revigorado e estimulado para uma novidade de vida. E então aquilo que nós nos preocupávamos antes, ou que achávamos que não podíamos viver sem, as tais necessidades, quando o Senhor no Sermão da Montanha diz assim: olha, queridos, vós andais ao contrário. E o que eu vos quero dizer é: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e tudo o resto ser-vos acrescentado. É esta a promessa do Senhor. São detalhes. O resto, e agora repara como a vida, a sociedade, o mundo nos está completamente ao contrário. Nos lança numa correria a acharmos nós que precisamos de todas essas coisas primeiro. Isso. E lá para o fim é que vamos ver se temos tempo para a meditação. Isso. E o Senhor está aqui a dizer que é exatamente o oposto. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, a nossa comunhão com Ele, o nosso tempo de meditação, de reflexão e oração diários e constante, tudo o resto nos será acrescentado. O Senhor toma conta de nós. Amém. Tomará sempre. Amém. Tomará sempre. Amém. E agora, lê o resto, que é muito giro. Versículo 39, e muitos dos samaritanos... versículo 40, indo depois ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, ou seja, nos dias em que ele permaneceu ali, ainda houve muitos mais que creram nele, por causa da sua palavra. Aqui já é da sua palavra de Jesus. De Jesus. Agora repara, até antes de avançares para o versículo muito interessante, quando diz que o Senhor Jesus ficou ali 2 dias, reparem, ficou ali aonde? Entre que povo? Com os samaritanos. Quem é que os recebeu na sua casa? Os samaritanos.
estão a ver, então, mas este Jesus, até que os samaritanos dormem e hospeda-se, não é? Hospeda-se nas casas deles e come da comida deles. E reparem, o Senhor na sua postura está a dizer, todos aqueles que me receberem, eu estou aqui para todos os que me receberem, para abençoá-los. Isso. E aqueles homens e aquelas mulheres e aquelas casas, ao reconhecerem aquele que era o Messias, o Cristo, uau, eu devo imaginar, quando nós hoje ficamos contentes quando recebemos visitas, não é, de queridos que amamos ou que são importantes e que nós respeitamos e tudo, o que é que seria literalmente receber Jesus na casa? Pois. E portanto, quão abençoados foram aquelas famílias durante 2 dias que ouviam Jesus a falar, a conversar, a testemunhar, a ensinar. Tenho a certeza absoluta que aquelas pessoas nunca mais foram as mesmas. Nunca Sem mais. dúvida. Onde Jesus entra, onde Jesus é bem recebido, tudo se transforma. Sem dúvida. Tudo se transforma. E por isso é que eles vão dizer o versículo 42. Isso, mas antes de ler o 42, eu vou ler aqui um de Marcos 3:35, quando Jesus é interpelado por alguns a dizer, eis aqui minha mãe, portanto, estão ali, versículo 32, perdão, e disseram, eis que tua mãe e os teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhe respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. E está, portanto, em Marcos 3, 32 a 35. Então, Jesus considerou os samaritanos, porque o receberam, não é? Como sendo da família dele chegada. Porque Jesus não tem maior prazer do que ver pessoas que aceitam os seus ensinos, que o aceitam como Salvador, porque lhe dão permissão, autorização para ele poder trabalhar na vida dessas pessoas. E aquilo que Jesus mais se regozija em fazer é consertar vidas quebradas. É a especialidade do Senhor e é o seu maior desejo de trabalhar connosco. E finalmente o versículo 42, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós queremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Uau! Amém. Atingiram o cume, o pináculo, digamos, do conhecimento. E se o nosso conhecimento, queridos, não chega a este pináculo, digo-vos, aquilo que nós adquirimos como conhecimento não vale de nada. O nosso conhecimento só tem valor se está sob este grande conhecimento, esta grande revelação de que Jesus Cristo é, como estes samaritanos reconheceram, o Salvador do mundo. E eles aqui estavam muito mais adiantados num plano espiritual do que muitos judeus. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, como é dito logo no início deste Evangelho de João. E estes samaritanos, que eram os tais perversos, que eram os tais, receberam abertamente Jesus. Afinal, quem eram os verdadeiros perversos? É impressionante, não é? Como a revelação de Jesus acaba por revelar aquilo que vai no coração das pessoas também, e ficamos a conhecer quem é que está mais próximo de Deus e quem está mais longe dele. E o que é interessante ver aqui também este detalhe, foi sem dúvida o poderoso testemunho desta única mulher que trouxe muitos ao conhecimento do caminho para a salvação. Mas se em algum momento Deus nos usa para levar as pessoas até Jesus, nós não somos substitutos ou não devemos ser de Jesus, porque tem que chegar o momento em que estes queridos têm que também dizer, como estes disseram outrora, já não é por aquilo que me ensinaste ou por aquilo que me disseste que eu creio, mas eu, porque tenho a minha experiência agora com Jesus, eu também creio agora. E, portanto, esta solidificação, portanto, há um tempo para tudo. E nós mesmo como missionários temos que perceber o momento em que a pessoa tem que por si só fazer a caminhada e amadurecer ela própria no Senhor. A minha experiência não pode ser, ou seja, não é a minha experiência a minha experiência vai ajudá-la com certeza, mas não vai substituir a experiência dela. Ela tem que ter a sua própria experiência. Tem que sedimentar, tem que aprofundar, fundamentar a sua novidade de vida agora, o conhecimento que agora surge na sua vida, com um conhecimento experimental. Eu diria, e, portanto, que é o corte do cordão umbilical com a pessoa que a conduziu a Cristo. Exato. Portanto, a pessoa agora é o seu relacionamento com Cristo e o outro não está mais dependente, digamos, do auxiliar, não é? Exato. Que conduziu a Cristo.
É interessante aqui na lição de sexta-feira, esta citação que vem aí, logo o primeiro parágrafo. Olha, estava mesmo para ler esse mesmo. Sim? Então lê, se quiseres lê. ler. É. Assim que encontrou o Salvador, a samaritana levou outros até ele. Demonstrou ser uma missionária até mais eficiente que os próprios discípulos. Ora bem. E foi mesmo? Estes não viram nada em Samaria que indicasse haver ali um campo promissor. Tinham os olhos fixos numa grande obra a ser feita futuramente. Não viram que exatamente em torno deles havia uma colheita a fazer. Por meio da mulher que desprezavam, toda uma cidade foi levada a ouvir o Salvador. Ela transmitiu imediatamente a luz aos seus concidadãos. Isto é algo maravilhoso. Podes ler agora a outra parte, Marita? Esta mulher representa a ação de uma fé prática em Cristo. Todo o verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Isso. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O que recebe torna-se doador. A graça de Cristo na alma é como uma nascente no deserto, fluindo para o refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer ansiosos por beber da água da vida. Isso. E eu queria terminar com uma nota que é a seguinte: assim como os discípulos não estavam preparados mentalmente para aceitar aqueles estrangeiros, porque os samaritanos eram estrangeiros em relação a eles, mas Jesus viu ali uma oportunidade e aquilo que Jesus viu se veio a confirmar. Quem sabe, e deixo isto como questão para cada um de vós refletir, quem sabe se aquilo que está a acontecer, por exemplo, nas nossas sociedades ocidentais, nomeadamente nos Estados Unidos, aqui na Europa, de estarmos a receber um grande fluxo de pessoas vindas de outros países. Eu às vezes penso nisto. Não estou a dizer ou não vou dizer que a minha ideia está necessariamente certa, mas eu tendo a pensar que será isto. Nos nossos esforços evangelísticos, nós temos que reconhecer que não temos feito o melhor, como igreja, como povo de Deus. Então, não será que Deus está a permitir que povos de outras nações, até de países asiáticos, não é, que não são de cultura cristã, estejam a vir aqui para a Europa, precisamente para nós agora podermos evangelizar aqueles que vieram ao nosso encontro? Nós não fomos ao encontro deles, agora são eles que estão a vir ao nosso encontro. E provavelmente, ou quase certeza, nós temos uma grande responsabilidade também para com esses. Porque quem sabe, em muitos desses, podem haver corações mais abertos e mais sensíveis às verdades do Evangelho do que alguns que são naturais aqui da Europa. Portanto, é apenas uma dica, não é? Porque estamos a viver essa realidade nos nossos dias e quem sabe esta lição do encontro de Jesus com esta mulher estrangeira, com esta samaritana, possa encerrar grandes lições para nós hoje. Já agora, marido, em consequência do que estavas a dizer, lembrei-me, porque às vezes podem haver pessoas que possam dizer, mas eu não sei como falar, nem sei o que dizer, nem sei como vou transmitir ou testemunhar. E lembrei-me daquele versículo de João 7, 37 e 38, quando o Senhor diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Reparem, a capacidade e a apetência para a missão e para o testemunho também não é só esforço humano. Portanto, não é só uma questão humana, tem que ser uma questão de Jesus em nós. Isso. E o Senhor Jesus está a dizer, se nós formos à sua palavra, nos alimentarmos dela diariamente, a cada instante, naturalmente o Espírito de Deus em nós vai fazer com que flua de nós a tal água viva que nós também tomamos e que agora estamos aqui para partilhar com outros também. Exatamente. Muito bem. Ok, chegamos ao fim e vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um banquete espiritual que tu te dignaste servir a cada um de nós através da tua palavra. Amém. Obrigado porque através deste encontro providencial que o teu Pai preparou para que tu pudesse encontrar esta querida mulher que estava vivendo uma grande angústia na sua vida, mas que era alguém que tinha no seu coração uma crença no Messias, que acreditava que o Messias iria vir. Ó Senhora, como nós nos apercebemos aqui da forma tão sábia, tão genuína, tão elegante, tão simpática como Jesus abordou esta mulher. Ó Senhor, ajuda-nos a aprendermos deste querido Salvador, que és tu. Amém. Que nós possamos ter esta sensibilidade, este tato, esta delicadeza, para irmos ao encontro de almas, Senhor, que são sinceras. Ó Senhor, abre esses
encontros, abre essas oportunidades. Conduz-nos, Senhor, aos poços de Jacó de hoje. Conduz-nos a essas almas que estão na busca, Senhor, e que nós possamos ser para com essas almas os instrumentos nas Tuas mãos para levar a água da vida a essas almas que estão certamente sedentas dessa alma para satisfazer plenamente as suas necessidades existenciais. Amém. Senhor, usa-nos e que possamos sentir, por sua vez, a grande alegria que é estar ao Teu serviço. E quando nós assim vivemos essa alegria, até nos esquecemos muitas vezes das coisas materiais, das nossas necessidades físicas. Senhor, dá-nos a graça de vivermos essa experiência nas nossas vidas, cada um de nós, é o que nós te pedimos e pela fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, despedimos por hoje. Encontro marcado para a próxima semana. Que Deus vos dê uma boa semana e que vos abençoe grandemente. Até para a semana, se Deus quiser.